Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bidu para mais uma aula de Sociologia. Hoje, a última aula dessa série de aulas que trabalham conceitos ligados à ideia de cultura. Então, a gente vem aí num trabalho, primeiro, de conceituar a ideia de cultura em si. Depois, trabalhamos com vocês a ideia de etnocentrismo, relativismo, cultura popular, cultura erudita e a ideia de diversidade cultural, assim como a noção de patrimônio. E hoje nós vamos falar de um conceito muito importante e muito próximo a nós, que é a ideia de cultura de massa e indústria cultural. Conceito esse importantíssimo para vestibulares, Enem, concursos em geral, e que é sempre cobrado de maneira direta ou indireta nas provas, beleza? Então, eu quero lembrar com você que a cultura ela é uma base da própria essência de ser humano. E dentro dessa noção, eu quero lembrar que cultura são diversos tipos de manifestações. Essas manifestações são produzidas por pessoas de todas as classes, de todo o mundo, de todas as regiões do planeta. E essa cultura, ela é provada, ela é mostrada de maneira diversa e cada região, cada pessoa, cada grupo, cada comunidade, país possui e produz cultura. E lógico, com uma variação que depende aí de vários fatores. Beleza? E aí, eu quero que você lembre da aula anterior, em que eu estava trabalhando com você a ideia de cultura popular, cultura do povo, e a ideia de cultura erudita ou cultura de elite. E nós falávamos se existia nessas produções culturais um conflito. E, gente, não existe uma cultura superior ou inferior à outra. Existem produções culturais diferentes, tá? De acordo com, no caso aqui, com a comunidade em que eu estou inserido, com o ambiente, com a classe, beleza? Pessoas mais ricas possuem... pessoas mais pobres produzem culturas diferentes. Não estou dizendo que é maior ou menor, melhor ou pior. Eu estou dizendo que é diferente. E no conceito de hoje, o que a gente vai criar? A gente vai dialogar como que a indústria cultural, produzindo uma cultura que eu vou chamar de cultura de massa ou cultura pop, ela pega elementos da cultura de elite, ela pega elementos da cultura do povo, ou seja, cultura erudita e popular, e transforma isso em produto. A ideia de cultura de massa e de indústria cultural está ligado à ideia de pegar manifestações culturais e transformá-las em produto. Produtos a serem consumidos, como eu consumo qualquer coisa produzida em escala industrial, beleza? E aí, já fica a indicação de hoje. Hoje a indicação é um animador, um cara chamado Steve Cutts. Procura os desenhos dele no YouTube. Esse cara, ele faz desenhos, animações, criticando o nosso modo de vida, criticando a maneira com que nós somos consumistas, que nós consumimos de maneira desenfreada, como esse nosso consumo é um privilégio, porque ele também vai trabalhar a realidade do impacto social, ambiental, o impacto nas mais diversas formas desse consumo desenfreado que nós praticamos. Então fica aí a indicação do Steve Cutts, procura aí no YouTube, no Google, material desse cara, compensa muito assistir, beleza? Então o conceito hoje básico é o conceito de indústria cultural e cultura de massa. Lembra, quando eu falei para você de cultura popular, eu disse que cultura popular não é aquilo que é popular no sentido de nossa, como é conhecido. Cultura popular é aquela cultura que vem das comunidades, da classe mais baixa. É uma cultura diferente da ideia de popularidade. Então, a gente vai chamar essa cultura hoje, essa cultura ligada à ideia de popularidade, a cultura de massa ou cultura pop. Pop, não popular. Beleza? Tranquilo isso? E de quem é? Quem vai ser, Bidu, a nossa base teórica? Vamos pegar aqui como base teórica da nossa aula, dois autores da famosa escola de Frankfurt, que é o Theodor Adorno e o Max Horkheimer. Meu alemão não está muito fluente, mas é Max Horkheimer.
tá? Esses dois autores, esses dois pensadores, eles vão cunhar no século XX a ideia de indústria cultural. E aí, Bidu, o que é indústria cultural? Indústria cultural são grupos de empresas, instituições que possuem uma atividade econômica, tá? De produção de cultura visando o lucro. Beleza? Pessoal, aí eu tô ligado à ideia de espetáculo, eu tô ligado à ideia de moda, eu tô ligado à ideia de padronização e influência de consumo, tá? Tanto o Adorno quanto o Horkheimer, eles estão olhando como a indústria do entretenimento está se desenvolvendo, utilizando aí o rádio, os meios impressos, a televisão, os esportes, e como que eles estão transformando, como que esses meios e essas instituições estão transformando manifestações culturais em coisas a serem consumidas. É só você pegar agora aqui comigo, no caso do Brasil, o futebol. Futebol, ele não é só esporte. Futebol, ele movimenta milhões. Olha quantos jogadores ganham. Por quê? Porque além de ser uma cultura de esporte, aquilo virou uma maneira de entreter e influenciar as pessoas a consumir. Quero lembrar aí a famosa frase, né, do Ronaldo Fenômeno. Não se faz Copa do Mundo com hospitais. Hospitais não servem. Se faz Copa do Mundo com estádios. E aí, gurizada, vamos lembrar. O que é mais necessário para uma sociedade? Estádios ou hospitais? E aí, ó, a indústria do futebol vai dizer estádio, para fazer um evento esportivo que movimentou milhões. No caso aí, eu estou citando a Copa do Mundo aqui no Brasil. Vamos pegar aqui, então, ó, uma frase do Adorno para a gente poder trabalhar. O consumidor, segundo o Adorno, não é soberano, como a indústria quer fazer ele crer. Não é o seu sujeito, mas o seu objeto. Ele acha que está, olha que louco, ele acha que está fazendo aquilo porque ele realmente quer, mas na verdade ele está sendo influenciado por uma ideia de padronização de consumo, por uma ideia de influência midiática e tudo mais. É só você pensar assim, ó, por que um vira-latinha, um cachorro, não tem valor econômico e um shih tzu tem um valor gigantesco? Quais dos dois cachorros, das duas raças, são mais bonitas? Ah, Bidu, eu acho que é o shih tzu. Tá, será que você acha ou você foi levado a achar? Será que você foi influenciado? Será que esse cachorro não é um cachorro que aparece em filmes, em novelas, em revistas de moda? Será que realmente a mulher quis colocar um silicone, uma prótese de silicone, ou ela foi convencida por uma ideia de padronização de beleza que ela tinha a necessidade de colocar aquela prótese? Entenda, quando ela foi fazer a cirurgia, ela foi com a ideia que o desejo era dela, o dinheiro é dela, a vontade é dela, mas ela não percebe, ou até mesmo percebe, que por trás dessa ação de colocar uma prótese, existe toda uma influência externa de padronização de beleza, de mercado, de estética, assim como houve com o cachorrinho. Assim como, pessoal, eu gosto muito de planta, tenho bastante planta aqui em casa. Por que uma rosa do deserto é tão cara e um capim não é? Tira o padrão estético. As duas não são plantas, um matinho e uma rosa do deserto. Os dois não são plantas? São. Mas quando eu coloco a atribuição estética, o valor estético, eles mudam de categoria. E isso faz com que eu deseje a flor, a rosa do deserto, e não queira o matinho aqui na minha casa, e eu pague mais caro por essa rosa do deserto. O controle, vamos no Adorno de novo, o controle remoto tornou-se a principal bússola para a vida da maioria das pessoas. Por que o Adorno escreve isso? Lembrando, quando o Adorno está produzindo, não tem internet, não tem celular, não tem smartphone. O que você tem é a força da TV. E é a TV que impulsiona, na segunda metade do século XX, a moda, o consumo, as gírias, uma série de elementos. E é isso que ele está pensando aqui com a gente. Então, retomando aqui, ó, o que a indústria cultural faz? Ela pega elementos culturais
da população, da elite, do povo, cultura erudita, popular, e transforma isso em um produto. É só você pensar o seguinte, ó. O samba veio da cultura popular, o sertanejo, o estilo de música calypso, o tecnobrega. E esses ritmos, quando trabalhados pela indústria cultural, se tornaram difundidos no Brasil como um todo. Por quê? Porque eles saíram da categoria cultura popular e foram levados para outra categoria. Eu acho que você percebeu que eu gosto muito de tatuagem. E olha só, durante muito tempo, ainda tem, tá? Mas durante muito tempo, o preconceito sobre tatuagem era muito grande. Até que jogadores de futebol começaram a se tatuar. Ah, jogador de futebol começou a tatuar? Beleza, agora pode tatuar também. Ou seja, não é que o preconceito sobre tatuagem acabou, sumiu. É que você minimizou esse preconceito quando você tem influenciadores, você já ouviu essa palavra na internet, não já? Quando você tem influenciadores utilizando a tatuagem no próprio corpo, e isso amenizou o preconceito. Transformou a tatuagem em uma coisa pop. O que é uma bosta. Arte de massa ou cultura de massa, ela é financiada por empresas, beleza? E aí, gente, vamos pensar. Como qualquer outra empresa, como qualquer outra indústria, qual é o final disso? O lucro. Ou seja, eu não vou produzir cultura apenas por produzir. Eu vou produzir cultura para transformar aquilo em espetáculo e esse espetáculo pode ser consumido. Bidu, carnaval é cultura popular, não é? Carnaval é cultura popular, beleza. Tá, mas e o sambódromo? Depende. Por exemplo, sabe aquela senhora costureira que vive no morro? Ela é da Mangueira, ela vive a escola de samba? Aquilo ainda tem um valor simbólico para ela gigantesco. Mas você, que só comprou o ingresso, pagou uma fortuna e foi lá só para assistir, aquilo é espetáculo. Aquilo foi transformado em espetáculo. Então toma cuidado com essa ligação aí do popular para a cultura de massa ou do erudito para a cultura de massa. Beleza? A indústria cultural que se consolidou durante o século XX, ela era originalmente composta pelo rádio, pela TV, pelo cinema, pelas histórias em quadrinhos, gurizada. Olha como as histórias em quadrinhos, elas ganharam um up, uma nova popularidade com os filmes da Marvel no cinema. E olha como isso muda mesmo o nosso comportamento. Você está assistindo aqui comigo um filme da Marvel? Eu acho que você já viu. Olha aqui, ó. Eu sou meio influenciado por isso. Você está aqui assistindo um filme da Marvel. Acabou o filme. O que você faz? Você fica. Ah, Bidu, vou ficar esperando as cenas pós-crédito. Aham, tá bom. Aí o cara perto de você, levanta. O que você faz? Aí, ó, num saca de cinema da Marvel. Tá vendo que você se apropriou do filme? Tá vendo que o filme te obrigou a ficar aqui e você já acha aquilo natural? Ou seja, o filme da Marvel influenciou o teu comportamento. E você, inclusive, está julgando a pessoa que não sabia das cenas pós-créditos e se levantou. Ele está manipulando o teu pensamento. E o louco, você está se apropriando disso. Eu sou um leitor viciado em quadrinhos. E tem aquela briga, né? Ah, quem é melhor? Marvel ou DC? Gente, na verdade, as duas são produções industriais de cultura. E quando você briga para saber qual é a melhor, é que você está sendo influenciado e está comprando aquilo, absorvendo aquilo, como se aquilo fosse seu. Olha a influência da indústria cultural em nós. É gigante. Para atingir seus objetivos, a indústria cultural utiliza estereótipos, levando a gente a pensar que aquilo é o melhor para a nossa vida. Muitas vezes eu nem percebo que eu estou sendo influenciado. E aí tem algumas marcas aqui, ó. Como é que está sendo a visão sobre a Covid-19 da Globo e da Record? São iguais? Como é que algumas marcas influenciaram a sua vida? Você está assistindo aquele filminho lá no SBT? Ou sei lá, qualquer coisa está assistindo no SBT? No meu... Jequiti. São bons produtos Jequiti? Não sei, porque eu não consumi eles, tá? Mas pensa,
maioria das pessoas que vai consumir esse produto é porque foi influenciada pela propaganda da televisão. Quem é melhor? Samsung? É melhor iPhone ou celular Android? Apple ou Samsung? McDonald's ou Burger King? Entenda! A indústria cultural, ela faz com que a gente se aproprie disso, absorva, como se fosse algo nosso. E, entendendo como algo nosso, a gente vai defender, vai brigar e, principalmente, vai consumir. E vai amarrar esses produtos, nós vamos amarrar esses produtos na nossa teia de aranha cultural. Entendeu isso? Ah, Abdu, você está dizendo ali, ó, que a pessoa nem percebe que está sendo manipulada. Não, não percebe. Se você pensar, a gente está vivendo uma nova fase da indústria cultural com a difusão do celular, com as influências da internet, com a difusão das fake news. Quantas verdades falsas influenciam comportamentos das pessoas, influenciam na política, no consumo e fazem com que essas pessoas acreditem que essas coisas, que essas notícias falsas são verdadeiras. Quem aí nunca se surpreendeu de estar com o celular na mão e aí você está com o seu celularzinho na mão, está falando sobre alguma coisa, pesquisou sobre alguma coisa e de repente começou a aparecer propaganda sobre aquilo no seu feed do Instagram, do Facebook. As propagandas elas estão aparecendo, por quê? Porque o algoritmo percebeu que você pesquisou sobre aquilo e agora ele quer influenciar o teu consumo. Quem aí não pesquisou qualquer produto na internet e começou a passar propaganda daquele produto na Americanas.com, no Mercado Livre, para você assim, do nada, tá? No Instagram apareceu. Então, olha só como a indústria cultural, ela é presente e hoje ela é muito mais presente, porque hoje o grande estimulador de consumo nosso tá na nossa mão. São os nossos celulares. Beleza, gurizada? Estude, revise esse conteúdo importantíssimo, que dá para você usar até na vida pessoal, mas ele é muito cobrado em vestibulares, tá? Dá uma revisada, não esquece de estudar. Se passar no vestibular, num concurso, se ir bem no Enem é o teu sonho, foca. E, na medida do possível, não seja tão influenciado pela indústria cultural. Beleza, gurizada? Até a próxima aula. Aqui foi o professor Bidu. Valeu, valeu, valeu!